Volumes iguais de uma solução de iodo em solvente orgânico apropriado foram colocados em 5 diferentes frascos. Em seguida, a cada um dos frascos foi adicionada uma massa diferente de estanho, variando entre 0,2 e 1 grama. E em cada frasco formou-se uma certa quantidade de SN4 e foi então purificado e pesado. E no gráfico abaixo são apresentados os resultados desse experimento, onde o X é a massa de estanho e no eixo Y a massa do produto, o SN4. E aí, com base nesses resultados experimentais, é possível afirmar que o valor da relação massa molar do iodo sobre a massa molar do estanho é aproximadamente de quanto? Bom, então a gente vai primeiro escrever a reação, que seria SN mais I2 produzindo SNI4, onde a gente vai efetuar o balanceamento, Basta a gente colocar o coeficiente estequiométrico 2 aqui na frente. Então a gente sabe que, com base nessa equação aqui, eu sei que 1 mol do estanho vai reagir com 2 mol do iodo, produzindo 1 mol de SN4, tá? Então essa daqui seriam as proporções em mol. E aqui no primeiro resultado aqui, no primeiro ponto, tem que 0,2 gramas de estanho. Então, com relação à massa, eu teria que 0,2 gramas do estanho vai reagir com uma quantidade de iodo para produzir 1 grama do SNI4, tá? Então, de acordo com a lei de conservação das massas, as massas elas vão se conservar. Então, 0,2 gramas mais uma determinada massa que eu tenho aqui, que eu vou atribuir o valor X, eu vou chegar nesse valor de 1 grama aqui como produto. Então, esse X aqui tá fácil, Acho que eu não preciso fazer muito mistério com relação a isso, que você já tá percebendo que seria o quê? O valor de 0,8 gramas, tá? Só que lembrando que existe essa questão da proporção estequiométrica, tá? A proporção estequiométrica é de 1 mol de estanho para 2 mols do iodo, tá? Então essa é a proporção estequiométrica. Então aqui, com relação à massa, o que a gente vai ter que considerar? Para a gente poder fazer a primeira análise, esse 0,8 gramas está relacionado com a proporção estequiométrica e tal. Então eu vou fazer o seguinte, como são 2 mols na equação, eu vou considerar que seria 0,4 gramas mais 0,4 gramas. E por que eu estou fazendo isso? Só para ficar bem claro, justamente por conta da proporção estequiométrica 2, tá? Então aqui, a gente tem que justamente a massa molar do iodo, eu poderia fazer o cálculo, 0,4 gramas, tá? Dividido por 0,2 gramas. Isso daqui ia dar o quê? Ia dar a mesma coisa que 2 por 1, tá? Então 2 para 1. Então a gente teria aqui a letra D como alternativa correta. Mas eu vou fazer ainda mais uma análise em outro ponto do gráfico, só para você poder entender, tá? Então eu vou escolher aqui aleatoriamente, eu vou pegar esse outro ponto aqui, que tá batendo, que no caso eu teria 0,6 gramas lá do estanho, aí eu teria com isso uma quantidade de produto igual a 3 gramas, tá? E aí o que acontece? Eu vou ter um determinado valor X ali, que seria o iodo que reagiu. Então, mais uma vez, 0,6 mais X vai dar 3 gramas, então a gente vai ter que X é igual a 2,4 gramas. Então, deixa eu anotar aqui, 2,4 gramas. Lembrando que, de acordo com a proporção estequiométrica, 1 mol de estanho reage com 2 mols de iodo. Então, eu vou fazer o seguinte, esses 2,4 gramas, eu vou considerar que seria 1,2 gramas de 1 mol e 1,2 gramas também de 1 mol, tá? Entenda, quando eu falo de 1 mol, eu não estou querendo especificamente falar que a massa molar do iodo é 1,2 gramas. Estou falando assim, em termos de proporção estequiométrica, tá? Então aqui, massa molar do I2, a gente teria 1,2 do estanho, aqui 0,6. Tá vendo que, mais uma vez, a proporção de 2 para 1, tá vendo? Então, vai ser justamente a letra D como alternativa correta para essa questão. E se você quiser fazer com outros pontos, você vai chegar sempre aí nessa conclusão, tá? Então é isso, galera. Questão de número 29 resolvida.